aula de biologia, dando continuidade aí às nossas aulas remotas, tá? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre biogeografia e entender sobre os biociclos, quais são os biociclos terrestres, quais são os biociclos aquáticos e principalmente quais são as características e o que diferencia um do outro. Vamos lá? Então, pessoal, como foi dito para vocês, a nossa aula de hoje é sobre os biociclos, sobre biogeografia. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de falar com vocês e relembrar sobre os ecossistemas. A gente já viu que os ecossistemas é quando a gente tem aí a interação no ambiente dos fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, com os fatores abióticos, aqueles que não o têm. Mas será que os ecossistemas têm alguma classificação ou todos os ecossistemas são iguais? Como vocês bem sabem, todos os ambientes eles têm características próprias, certo? E quando a gente fala dos ecossistemas também não seria diferente. E por isso é necessário que a gente faça uma classificação. Quando eu falo aí dos ecossistemas, eu posso classificá-los então em ecossistemas naturais, artificiais, terrestres e aquáticos. Quando eu falo dos ecossistemas naturais, são aqueles formados pela própria natureza, em vários tipos de ambientes, tá? Quando eu falo dos ecossistemas artificiais, significa que são ecossistemas criados de maneiras artificiais pelo próprio homem. Já quando eu falo dos ecossistemas terrestres, significa que eu estou falando de um ecossistema cujo ambiente seja principalmente composto pelas rochas aí, pela própria terra mesmo. E quando eu falo dos ecossistemas aquáticos, significa que grande parte dele vai estar aí sendo ou ocorrendo na água, tá? E quando a gente faz essa releitura aí dos ecossistemas, a gente precisa entender também que quando a gente fala, lembra lá que eu fiz para vocês a classificação? Até a gente chegar a um organismo, a gente tinha os átomos, eles se reuniam, formavam as moléculas. Depois eu tinha as células, das células os átomos, das células, aliás, eu tinha os tecidos, dos tecidos os órgãos, do conjunto de órgãos eu conseguia chegar a um sistema, dos conjuntos de sistemas chegava então aos organismos. Mas vocês lembram que eu falei que esses organismos eles poderiam estar organizados de maneira única, como assim, quando eu estou falando somente de uma espécie, ou eu poderia ter várias espécies envolvidas. Lembre-se que a gente viu aí muito bem na aula passada sobre o conceito de comunidade e sobre o conceito de população. E quando a gente vai tendo cada um desses conceitos reunidos, cada uma dessas coisas ocorrendo, finalmente a gente consegue chegar em biosfera, que nada mais é do que a esfera de vida presente no nosso planeta. Mas será que essa biosfera, essa esfera de vida, ela contém alguma classificação? E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho na aula de hoje. Quando a gente fala da biosfera e da sua classificação, significa aí um pouco que a gente está falando da biogeografia também. O que significa isso? Que dependendo do tipo de vida que eu estou falando de características geográficas, tá? Únicas. Cada ser vivo, é claro, ele vai habitar no ambiente que for melhor para ele. Mas isso não significa que ele não possa se adaptar a outras situações. Isso é claro. Mas quando a gente fala aí da biosfera, quais são essas classificações possíveis? Quando a gente fala da biosfera, significa que a gente tem vários biociclos. E por que isso acontece? Nós temos muitos seres vivos no nosso planeta e cada um pode ser encontrado em ecossistemas similares ou em ecossistemas totalmente distintos, porque nós temos desde vegetais, a moluscos, as bactérias. E se a gente for parar para pensar, tudo que a gente estuda em biologia está estritamente interligado. Como assim? A gente viu lá o conceito de cadeias. A gente viu que para que uma cadeia acontecesse, a gente precisava da figura do produtor, dos consumidores e dos decompositores. Então, quando eu volto para vocês essa questão aí de que no nosso planeta a gente tem os vegetais lembra quem? Lembra os produtores. Quando eu falo, por exemplo, de insetos, de moluscos, de mamíferos, eu estou falando dos consumidores.
E quando eu falo dessa matéria, de cada um deles, que à medida do tempo vão morrendo, quem é que vai fazer proveito disso? As bactérias, que assumem o papel de decompositores juntamente com os fungos. Então, juntando tudo isso que eu falei para vocês, com base nas características físicas dos ambientes, a gente pode distribuir e pode dividir cada organismo em um biociclo diferente. E a gente tem o talassociclo, liminociclo e o epinociclo, que a gente vai entender agora. Quando eu falo do talassociclo, significa que eu estou falando da maior parte presente da nossa biosfera. Que maior parte seria essa? Se a gente for analisar a figura do nosso planeta, a gente vê que ele tem uma grande quantidade de coloração azul. E por que isso acontece? Porque, querendo ou não, grande parte do nosso planeta é composto por água. E essa água é água salgada, provinda de onde? Dos oceanos e dos mares. Então, cerca de 70% do nosso globo terrestre é coberto por água salgada, e a essa parte nós chamamos de talassociclo. Ela corresponde às regiões costeiras e recifes de corais. O que é importante eu saber sobre o talassociclo? Que ele sofre uma variação de temperatura menor do que em relação aos ambientes terrestres, tá? E que ele tem algumas coisas que eu vou chamar de zonas. Eu tenho a zona nerítica, batial e abissal, que está relacionada à profundidade. Quanto mais longe eu vou ficando da superfície, eu assumo uma zona diferente. E eu tenho a zona nerítica e pelágica, que está relacionada à distância da costa, ou seja, a distância aí do litoral, tá? E por que é importante eu saber de cada uma dessas zonas? Para eu entender, por exemplo, que cada uma dessas zonas, o que vai diferenciar cada uma delas? A quantidade de luz que consegue chegar em cada uma delas. Porque lembre-se, se eu estou falando de profundidade, à medida que eu vou ficando mais longe da superfície, significa que eu vou ficando mais distante de luz. Então, tudo isso quer dizer que quando eu falo do talassociclo, o fator limitante pode ser a luz, porque todos os organismos fotossintetizantes, aqueles que precisam realizar a fotossíntese, eles precisam obter a luz. Mas só que é claro que esses fotossintetizantes, eles precisam estar em regiões específicas para conseguir fazer uso dela. Vamos entender agora. Então vamos lá. Quando eu falo do talassociclo, que é aí o maior biociclo que a gente tem aquático, tá? Eu tenho duas zonas importantes. Eu tenho a zona afótica e tenho a zona fótica. Lembre-se que o talassociclo, apesar de ser tão grande, ele tem um fator limitante, que é o encontro de luz, tá? Então, somente uma região até 200 metros de profundidade eu consigo ter luz. Então, é onde eu vou encontrar os seres fotossintetizantes. Abaixo de 200 metros eu vou ter a zona afótica, ou seja, a região que não recebe luz. E essa região que não recebe luz, conforme mais profundo eu vou ficando, mais difícil vai sendo o meu encontro com ela. Então, por exemplo, aqui a 5.000 metros eu tenho a zona abissal, que é onde são seres completamente diferentes da zona batial e aqui da primeira zona, tá? Então, por que isso acontece? Lembre-se que eu tenho que ter características específicas, eu preciso ter adaptações para conseguir sobreviver a uma determinada região. E quando eu falo do talassociclo também, além de eu estar falando dessa relação de profundidade, da relação de receber ou não a luz, eu vou ter também a distância em relação à costa, tá? Em relação à parte litorânea. Então, quanto mais longe eu estiver, também tem aí um mínimo, tá? Quando eu passo, por exemplo, de 200 metros, eu chego lá na zona pelágica, onde eu não conseguiria chegar facilmente, simplesmente a nado, tá? E aqui seria aquela zona onde as pessoas costumam tomar banho, por exemplo. Quem já foi a uma região de praia sabe disso, que a gente consegue ficar até uma certa região, mas que é mais difícil eu conseguir atingir muitas metragens, tá? Então, temos a zona pelágica, temos a zona nerítica e a zona intersticial, tá? Então, aqui é em relação à distância da costa e aqui para baixo é em relação à profundidade, que eu posso ter luz ou não ter luz.
Continuando, aqui, para quem assistiu aí o Procurando Nemo, por exemplo, aquela última região, que é a região mais profunda, é a zona abissal. Então, não significa que não existam os seres naquela região, mas a gente precisa ter claro que os seres dessa região são totalmente diferentes daqueles que ficam na zona fótica, que é a zona de luz. E por que isso acontece? Se ele não recebe luz na mesma medida que o ser que está mais próximo da superfície, isso significa dizer que ele precisa ter algumas adaptações. Ele precisa viver de maneira diferente daqueles que ficam mais próximos da superfície, tá? Então, aqui, esse peixe aqui, por exemplo, aquele que carrega a lanterninha, é característico de uma zona abissal. Aquela zona que não recebe luz, que é bastante profunda e que por isso conta com seres específicos. E aí, além de ter o talassociclo, que é aí referente ao maior biociclo que nós temos, já que ele corresponde à água salgada, a gente tem o liminociclo também, que já é o contrário. Como assim o contrário? Além de eu estar falando de água doce, ele é o menor biociclo, mas isso não significa que ele não seja importante, muito pelo contrário. Nós dependemos direta e indiretamente dessa água e principalmente por isso devemos preservar, não somente porque a gente usa, mas também porque muitos seres vivos dependem desse biociclo, certo? E quando eu falo desse biociclo, que é o biociclo de água doce, ele tem dois sistemas. Tem o sistema lótico, que é caracterizado pelas águas doces correntes, e temos também o sistema lêntico, correspondente pelas águas doces paradas, tá? Então, quando eu falo de água doces paradas, eu estou falando aí de lagos, de pântanos. Já quando eu falo de água doces correntes, é quando eu estou falando aí de rios, estou falando de cachoeiras. Por que é tão importante a gente estar preservando? Lembre-se que o ser humano ele pode interferir de maneira artificial, como por exemplo fazendo a construção de barragens. Ele pode também estar interferindo a partir do momento que ele começa a fazer o despejo de esgotos e a gente pode ter alguns problemas, como é o processo de eutrofização que a gente vai entender nas aulas mais à frente, tá? Então, aqui para vocês, o que seria o liminociclo, tá? Seria aí a região com águas em movimento, aqui uma cachoeira e uma água parada, tá? E quais que são as similaridades entre esses dois ambientes, entre esses dois biociclos, tá? Os dois, eles têm o plâncton. O plâncton não é aquela figura que vocês conhecem lá do Bob Esponja, tá? A gente tem o plâncton, tem o zooplâncton e o fitoplâncton. Então, quando eu falo do plâncton de uma maneira geral, eu estou falando da reunião desses dois juntos, de zooplâncton, que são pequenos animais, tá? E o fitoplâncton, que são pequenos vegetais. Então, seria nada mais nada menos do que algas e algumas larvas de crustáceos ou até mesmo pequenos crustáceos, tá? Que vão estar formando essa região aí bem próxima à superfície. E, enfim, chegamos ao epinociclo, que é o conjunto de ecossistemas terrestres, tá? E o biociclo, que apresenta a maior diversidade de espécies, porque aqui, querendo ou não, eu vou estar falando da reunião de todos os biomas, tá? E os biomas, inclusive, é o que a gente vai estudar na nossa aula que vem, na nossa próxima aula. Então, é isso, tá? E vamos agora refletir aí sobre o que nós estudamos, tá? Na próxima aula nós voltamos e na próxima aula já voltaremos também com alguns exercícios referentes à nossa aula de hoje e juntando com o conteúdo da aula que vem, que tem uma total relação com esse conteúdo. Qualquer dúvida, só falar comigo através do WhatsApp.